Muito bem, prezado telespectador, na nossa rodada de entrevistas de hoje, receberemos o Dr. Rodolfo Schmidt. Ele é procurador do município de Nova Prata e também responde pela assessoria jurídica do PROCON, aqui da nossa cidade. Bom dia, Dr. Rodolfo. Bom dia, Thiago. É um privilégio sempre estar retornando a essa emissora e, sobretudo, estar falando com o povo pratense. Hoje é dia 15 de março, dia do consumidor, e a gente trouxe o Dr. Rodolfo para entender um pouco mais dos direitos e deveres e das funções do PROCON aqui na nossa cidade. Doutor, inicialmente, dia do consumidor, quais são as principais funções do PROCON, que é o órgão de defesa mais amplo aí para trazer um assessoramento a quem tem relações de consumo? Thiago, na verdade, nesse assunto, sempre é bom a gente fazer um apanhado histórico e contextualizar com a contemporaneidade. Lá em 1962, o então presidente John Kennedy dos Estados Unidos, ele, num discurso visando e objetivando a proteção dos direitos consumeristas do público americano, ele colocou como basilares alguns princípios, como era o direito à informação, o direito de ser ouvido e o direito à proteção intelectual de seus dados. Então, a partir de então, foi caminhando o direito do consumidor a uns avanços e destaques na história do mundo, propriamente dito. Mais propriamente no Brasil, a gente sabe que o Código de Defesa e Proteção dos Direitos do Consumidor é lá de 1990, regido pela Lei 8.078, que ela foi entrar em vigor a partir do dia 11 de março de 1991. Isso, e é nesse diploma legal, que a gente destaca, então, a criação do PROCON. E te respondendo, o PROCON ele visa não judicializar a demanda. Então, assim, não raramente nós vemos consumidores com compras mal sucedidas, ou quando a compra dá certo, o produto não chegou no dia correto, se chegou com defeito, um serviço que não está dando certo, enfim. O PROCON existe para esse fim princípio de aproximar as partes, consumidor e fornecedor, e nesse meio tempo tentar uma composição amigável. Doutor, o que o senhor destaca hoje, 2021, nós temos diversas relações de consumo, algumas delas se modificam rapidamente com o passar do tempo, muitas vezes a legislação até consegue não acompanhar. Quais são os principais direitos e deveres que a gente pode destacar para o consumidor? A gente sabe, Thiago, que na relação de compra e venda pela internet, se nós formos comparar de 2019 para o ano de 2020, ela cresceu 75%. E a gente sabe que isso também se deve à pandemia. Nesse sentido, a gente pode destacar que o consumidor, ele tem toda uma gama de direitos expostas tanto no CDC como na Constituição Federal, e para o fornecedor desse produto, de serviço, o que norteia a relação entre si é a boa-fé. Então, assim, a boa-fé, ela se presume. A má-fé, ela deve ser comprovada. Então, se no lado do consumidor ele tem o direito de se arrepender, tem o direito à informação, tem uma série de fatores, o fornecedor, ele também tem que ser protegido, na medida de sua isonomia entre as partes. E, doutor Rodolfo, quando que eu devo procurar o PROCON e quais as formas de contato? Porque em Nova Prata a gente tem o órgão, há quanto tempo ele trabalha e como ele pode me ajudar? Tiago, o PROCON, ele também é um assunto gerido pela nossa pasta da assessoria jurídica do município, Então, assim, obviamente que por conta da pandemia nós estamos com os atendimentos de forma virtual, Mas não deixamos de atender de segunda a sexta-feira, horário comercial, pode ligar. Na verdade, vai ser agendada uma consulta pelo aplicativo, enfim, como ficar mais benéfico para o consumidor, que se sente lesado. E sim, a gente vai dar orientação, até porque o PROCON, como eu te disse, o principal objetivo é não judicializar uma demanda, até porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele está muito afogado com demandas. Então, o que acontece? A gente aproxima as partes, mas sim, não tendo uma resolução, a gente pode sim abrir um procedimento administrativo e sancionar, sendo o caso, esse fornecedor. E, doutor Rodolfo, agora o senhor também, além de toda a assessoria no PROCON, que presta toda essa forma ostensiva de orientação a consumidores, a fornecedores, faz essa aproximação das partes, como o senhor colocou,
também responde pela Procuradoria do município de Nova Prata. Como está sendo esse desafio ao longo desses pouco mais de 2 meses e meio? Hoje é dia 15, dá para dizer dessa forma, né? Tivemos janeiro, fevereiro, e inclusive com todas essas consequências nefastas que a pandemia nos trouxe, como é que está a municipalidade nesse momento do ponto de vista jurídico? Tiago, na verdade, a gente faz parte, então, da assessoria jurídica do município desde do dia 1º de janeiro, com a assunção da nova administração, chefiada pelo nosso prefeito, o senhor Alcione Graziotin, pela vice-prefeita Sandra Zotes. E, enfim, nós temos uma tarefa, né, de fazer uma Nova Prata nova de verdade. E essa Nova Prata nova de verdade, a gente conta com todo cidadão pratense, né, críticas, elogios, sugestões. O nosso gabinete está sempre aberto, sempre à disposição. Obviamente que nesse período de pandemia a gente está com a agenda, na verdade, suspensa, mas enfim, a gente não se furta de receber todas as pessoas para bem ouvi-las, né? Essa é a principal pauta da nossa gestão, além de, é claro, seguir pelo princípio da legalidade. A gente não se furta de saber da condição atual que a pandemia impõe para todo o nosso comércio, indústria, serviços, de maneira geral. A gente também se compadece de todo o sentimento de angústia do comércio, enfim, de todos os segmentos que não podem abrir as suas prestadoras de serviço, né, o seu negócio. E só que a gente sabe que nós temos que ser pautados pela legalidade. Tanto é verdade que o governador do estado novamente editou um decreto no sábado, né, dia 13 de março, continuando na bandeira preta, e a nós, municípios, cabe então a recepção desse decreto na íntegra, até porque a cogestão, ela por hora está suspensa. Não é demais falar que quando a cogestão ela estava deferida aos municípios, nós, município de Nova Prata, a gente sempre baixou uma cor da bandeira, né? Então, destacando assim a importância, né, e o cuidado que a gente tem com o nosso comércio, com a nossa indústria e com o nosso serviço. E, doutor Rodolfo, a gente teve aí notícias, né, aconteceram no último final de semana. Nós tivemos um protesto na sexta-feira por parte dos comerciantes. Ao mesmo tempo, a gente tem atitudes irresponsáveis, chega a notícia de grandes aglomerações em diversos sítios e localidades. Como é que o município vem recebendo essas informações e como é que ele atua nessa parte ostensiva da fiscalização? Certo. Tiago, com bastante tristeza que a gente recebe essas notícias. Tanto é verdade que no fim de semana nós vimos que a nível estadual nós tivemos mais de 400 mortes. A atualização dos leitos de ocupação de UTI, ela já transborda os 110%. Então, assim, nós temos um comitê municipal de enfrentamento ao Covid, muito bem elaborado, destacado aí pelo nosso prefeito municipal, sob a coordenação do Dr. Guilherme, né? Nós temos também um canal de denúncias direto, né, interligado à Brigada Militar, à Polícia Civil, e a partir desses canais é que a gente dispõe à população, então, essa via direta para que a gente ataque no polo, né, da denúncia. Então, assim, estão ocorrendo várias denúncias, tanto no campo privado quanto no campo público, e a gente está tentando, assim, solucionar da melhor maneira possível. Qual é que seria essa maneira? É a orientação. Se não possível a orientação, aí sim vem uma punição no segundo passo, né? E, doutor Rodolfo, o que se espera nessas comunicações constantes que, obviamente, a Procuradoria tem com o governo do Estado? Quais são as principais informações que circulam? Inicialmente, a bandeira preta se estenderia, conforme o governador falou, até o dia 22, próxima segunda-feira. Depois seria reaberta a cogestão. Já se fala numa possível reabertura ou a gente ainda tem que aguardar definições que virão do Palácio Piratini? Na verdade, Tiago, a informação que temos hoje, um decreto que nós estamos prestes a recepcionar, é que essa condição de bandeira preta ela se estende até o dia 21 de março. Mas nós estamos em contato permanente com a MESNE, no qual Nova Prata também faz parte, e a informação que temos é que a partir do dia 22, como bem dito, seria então retornado o sistema de cogestão.
Na verdade, não é uma notícia concreta, mas sim uma informação de bastidores que temos. Perfeito. Então a gente pode talvez aguardar, principalmente nessa hora se fala muito, né, da questão do comércio, né? Nós tivemos aí sexta-feira diversos comerciantes que se encontram numa situação bastante complicada desde o começo de março com as restrições, e a gente vai acompanhando, só que o ciclo biológico dessa pandemia ele não acompanha as nossas necessidades. Então aguardaremos maiores definições. Doutor Rodolfo, fora toda essa questão pandêmica que gera aí sábados e domingos de trabalho em torno de decretos abrem, decretos fecham, enfim, tudo isso tem que ser acompanhado num tempo real, que não era um movimento normalmente aguardado para a municipalidade. Quais são as outras funções que o procurador do município abarca? Tiago, tu tocaste num ponto bem importante, né? Nós temos hoje um sistema de assessoria jurídica lotado junto ao gabinete do prefeito municipal, mas, obviamente, que nós também fazemos, às vezes, de procuradoria, né? Eu, na condição de procurador-chefe, nós temos o Dr. Marcos Pizzi, também na figura de assessor, o nosso advogado do município, o Dr. Rafael Escuciato, e na parte do urbanismo e da mobilidade urbana, o Dr. Alisson Ravanello. Nesse sentido, Tiago, nós temos que sempre expor que a nossa pasta da Procuradoria do município ela é muito dinâmica, né? Hoje, digamos que os assuntos pandêmicos, através de decretos, portarias, resoluções, nos toma praticamente 60% do nosso tempo de trabalho, né? E, obviamente, que as questões de bem representar o município ativo e passivamente perante a justiça, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, procedimentos junto ao nosso Ministério Público, que é bastante atuante aqui na nossa comarca, enfim, Tribunal de Contas do Estado, procedimentos administrativos, a gama de trabalho da Procuradoria do município, ela é bastante grande. O desafio é grande também. Muito bem. Doutor, indo para o nosso finalzinho, considerações finais, quais são as expectativas que o senhor pode deixar? Um recado para passar a todos os municípios, pois como assessor jurídico e procurador-chefe do município, pode falar sim em nome do prefeito. Tiago, na verdade, agradecer a todo o município pratense, né, a todo o povo pratense, no sentido de que todos vêm colaborando com o princípio norteador da nossa campanha, que é pautado pela legalidade e pela ampla publicidade dos nossos atos. Todos sabem que o nosso gabinete ele está sempre aberto, né, para bem recepcionar as pessoas, esperar passar esse período pandêmico, nessa bandeira preta, mas sugestões, críticas, elogios, a gente está sempre aberto ao diálogo e a gente tem que olhar para frente, né? A Nova Prata, nova de verdade, ela se constrói com força e com a garra de um povo. E a gente sabe que essas são as condições e qualidades do povo pratense. Muito obrigado pelas informações, doutor Rodolfo. Quem precisa do PROCON no Dia do Consumidor, qual é o principal canal nesse momento que pode entrar em contato? Hoje, Tiago, o telefone aberto para isso é o 3242-8233, vai poder falar comigo, né? A gente vai poder agendar essa consulta, enfim, dúvidas, questionamentos, até porque o PROCON, além da parte ostensiva, nós temos a parte preventiva. Então, você está com dúvida se tem que comprar algo, se tem que contratar um serviço, dá uma ligadinha no PROCON, faz esse serviço, que de repente tu pode estar, na verdade, evitando um possível golpe lá na frente. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Dia do Consumidor, você conferiu o Rodolfo Schmidt, procurador do município e também assessor junto ao PROCON aqui que atende em Nova Prata, na Prefeitura Municipal.